Salve turma, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro de mercado de capitais para a turma do sétimo semestre de Ciências Contábeis da UCDB. Nesse encontro de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre alguns produtos financeiros de investimento disponíveis no mercado de capitais brasileiro, mas não sem antes entender um pouquinho mais de como está organizado o cenário neste momento. Eu peguei aqui de novo os principais indicadores que eu tenho acompanhado de monitoramento da crise para entender como é que está a crise nesse exato momento. Primeiro aqui vamos dar uma olhada nas principais cotações que nós temos nos índices mais importantes aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa. Ibovespa tem uma queda aqui de 3,20% a 80 mil pontos. Mas a gente não tem que se preocupar muito com essa queda em especial, porque ontem foi um dia de muitos ganhos, de fortes ganhos no Ibovespa, empurrados principalmente por uma melhora no quadro econômico de diversos países, como o da Alemanha. A Alemanha está voltando aos pouquinhos às atividades, Nova Zelândia também, e já foram divulgados alguns resultados promissores com testes numa nova vacina para a Covid-19. 50% dos testados em estado gravíssimo foram recuperados, isso animou bastante o mercado. Mas hoje foi um dia de realização de lucros, então aqueles que ganharam bastante dinheiro ontem, venderam hoje para realizar esses lucros. E aí, como é véspera também de feriado, o pessoal aproveita hoje para fazer esse rally de venda de ações. A gente tem que esperar mais o que acontece na semana que vem. Mas vamos dar uma olhada aqui em outras cotações para a gente saber como é que está o movimento geral de outras commodities. Vamos dar uma olhada aqui no ouro. O ouro representou uma queda. Representou uma queda que significa que as pessoas estão reduzindo um pouco a aversão ao risco. O ouro é muito procurado quando as pessoas têm um grau de risco muito elevado, porque o ouro não depende de Banco Central, o ouro não depende de política econômica, o ouro tem um valor para qualquer lugar do planeta Terra. O petróleo teve uma forte alta aqui de 26%, que subiu mais R$ 4 aqui, então a R$ 19. O WTI, que é negociado lá na Bolsa, aliás, negociado no mundo inteiro, né, principalmente nos Estados Unidos, mas representa aqui o do Golfo do México, não é o principal no mundo, o principal é o Brent, que é negociado no mercado da Inglaterra, o petróleo Brent aqui a US$ 26,70 o barril, uma alta de 0,11%, uma alta não muito forte. Mas que quer dizer que o petróleo tem se mantido em alguma recuperação. Isso animou a Petrobras a subir os preços dos seus ativos também. Se você olhar gás natural também alta, mais de 3,69%, e gás natural em alta principalmente por conta das declarações da Rússia. A Rússia hoje falou para os Estados Unidos o seguinte: Estados Unidos, se vocês resolverem pegar o submarino que vocês disseram que tem perto da gente e que disseram que vai mandar um torpedo que, segundo vocês disseram também, tem uma ogiva nuclear com um terço da potência que atingiu o Japão na Segunda Guerra Mundial, nós simplesmente vamos fazer um ataque em massa um ataque nuclear em massa sobre vocês. É um inferno vindo do céu. E aí, como a Rússia é o maior produtor de gás natural do mundo, ele teve uma forte alta aqui de 3,69% no preço. Bom, mas isso aqui, por enquanto, ainda só são ameaças. Você veja que o trigo e o milho tiveram alguma alta, o trigo de 1,48%, o milho uma alta de 1,31%. Isso sinaliza uma expectativa no mercado futuro de que as pessoas vão comprar mais milho, porque subiu o preço do petróleo nos Estados Unidos, vão usar mais milho para poder fazer o etanol deles, que é a base de milho, e também aumentar para a produção de ração, principalmente para suínos e para aves, que é o que acontece nos Estados Unidos. Bom, na verdade acontece no mundo inteiro, né? Então, estou esperando que o consumo aumente um pouquinho mais. Do trigo também. Aí você veja aqui cacau em forte alta, açúcar em forte alta, platina em forte alta. Você fala assim, mas platina usa para quê? Olha, platina é um metal com uma raridade maior que a do ouro, e você usa isso aí para a fabricação das velas dos automóveis, para você fazer a faísca da vela do motor do automóvel. Se você tem o preço na platina, significa que as pessoas estão tendo uma expectativa de que vão fazer mais eletrodos para colocar nas velas dos automóveis. E a gente só faz isso quando a gente vende mais automóveis. Então existe alguma expectativa de recuperação no setor automobilístico. Boi gordo aqui, uma forte alta de 2,77%, boi gordo aqui, então isso aqui representa algum ganho para o Mato Grosso do Sul principalmente, mas ainda bem abaixo do pico que conseguimos alguns meses atrás. Bom, então o cenário geral mostra aqui
algum tipo de recuperação em commodities. Nas ações, vale a pena a gente destacar aqui a Petrobras, ela veio de R$ 16 passando para R$ 18 nos últimos dias, mostra a alta do dólar, perdão, a alta do petróleo. O dólar, na verdade, tem se mantido com pressão para baixa. Vemos aqui o Bradesco numa forte queda. Na verdade, o setor de bancos como um todo com uma forte queda, principalmente porque estima-se que o Brasil vai encolher no ano de 2020 e aí o crédito vai ficar mais escasso, a gente precisa de crédito para poder desenvolver a economia. O setor de energia elétrica, aqui Energisa, uma forte queda, porque ontem teve aqui uma procura pelas ações da Energisa, o pessoal realizou lucro. Magazine Luiza com uma queda, mostrando que Magazine Luiza já se fortaleceu, melhor dizendo, bastante. Isso significa que o setor de varejo pode estar andando de lado. O Via Varejo mesmo, andando de lado ali a 0%, ficou estável. Bom, de modo geral, então, o que está acontecendo? Olhando para esses valores aqui, eu já consigo perceber que o mercado está menos eufórico com as descobertas em relação à Covid, está menos eufórico com a ajuda que os Estados Unidos prometeram dar para a economia. Eles, inclusive, mantiveram uma taxa básica de juros muito próxima de zero e disseram que vão fazer de tudo o que for necessário para que possam manter a economia aquecida ainda. Mas ontem saiu um dado nos Estados Unidos mostrando que eles estão apresentando uma queda. Na verdade, se você olhar uma queda, se você olhar o que aconteceu nesse primeiro trimestre do ano de 2020 e você pegar esses dados e anualizar, lembra que nós fizemos isso no comecinho da disciplina? Pegamos uma taxa ao trimestre, fizemos uma taxa equivalente para uma taxa ao ano. Então, fazendo isso, quer dizer que os Estados Unidos vão ter uma queda de aproximadamente 4 ponto alguma coisa por cento no ano de 2020. E isso vai encerrar um forte período, o mais longo período da história dos Estados Unidos de crescimento econômico. Isso aí caiu bem nas costas do Donald Trump. E o ruim que está nos Estados Unidos também é a taxa de desemprego. Nós já temos nas últimas 6 semanas nos Estados Unidos 30 milhões de desempregados. Isso aqui é um valor fortíssimo, o que representa aproximadamente 4,5% da população dos Estados Unidos que está em desemprego. Só para você comparar com os dados do Brasil, que foram divulgados essa semana, nós estamos com aproximadamente 12,12 milhões de desempregados. Isso equivale a mais de 12% da nossa população. Então você vê que da força de trabalho dos Estados Unidos, ainda 4,5% de desempregados. Quando a gente tem próximo de 4%, a gente pode falar que é pleno emprego, na verdade de 3,5% até 4%. Para os Estados Unidos, 3,5% a 4% é pleno emprego, todo mundo trabalhando. E no Brasil está muito longe de uma situação confortável, que tem muitos desempregados. E a coisa só tende a piorar. Bom, dito isso, preciso citar mais um detalhe que é importantíssimo, que chamou a atenção hoje, e a gente já vem comentando isso aqui na disciplina há algum tempo. Está havendo uma pressão inflacionária no Brasil e pouca gente está percebendo. Mas você que é aluno de mercado de capitais aqui da UCDB já tem sido alertado há algum tempo. E hoje o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse o seguinte: se a coisa ficar feia, a gente pode imprimir, pode emitir mais moeda. Isso aqui é uma coisa temerária na economia, é muito complicado. Você emite mais moeda, seja imprimindo mais moeda em papel moeda, seja cunhando mais moeda mesmo física, ou você liberando mais crédito, ou ainda você liberando compulsórios bancários para que possa ser emprestado mais para a população. Opa, acabou travando aqui, desculpa, fiz alguma coisa errada. Enfim, qualquer uma dessas questões que você fizer, se você fizer, você pode gerar uma pressão inflacionária muito grande. Quando você gera uma pressão inflacionária, então, com aqueles fatores todos que eu fiz e apago agora há pouco, mas quando você gera uma pressão inflacionária, você vai precisar depois do governo fazendo alguma coisa para curar a inflação. Então, espere que você vai começar a ver aqui na disciplina, eu falando para você, mais para o finalzinho dos nossos encontros, o seguinte: olha,
começa a lembrar de novo dos investimentos no Tesouro Direto, porque a inflação vai começar a subir, não tem jeito de escapar disso, e o Tesouro vai voltar a ficar interessante. Aliás, na tarefinha que eu passei para vocês, vocês devem ter comparado lá diversos ativos e vocês devem ter reparado que hoje não está muito bom para renda fixa. Você pode comparar o CDB com qualquer empresa que você quiser, pode ser de qualquer banco de primeira linha, como vocês devem ter pesquisado, ou ainda com corretora, você vai ver que a coisa não está muito agradável para o CDB. Na verdade, não está agradável para nenhum fundo CDI e não está agradável também para nenhum título do Tesouro Direto. E o Tesouro Direto, principalmente aqueles títulos de longo prazo, eles têm recebido uma desvalorização muito grande. Mas aí nós temos que lembrar que nós temos que aproveitar as oportunidades. Então, aos pouquinhos estão surgindo oportunidades nos títulos de longo prazo do Tesouro Nacional, porque como nós estamos num ambiente de muita crise, eles acabam se desvalorizando, eles perdem o seu valor. Se vão perder o seu valor, pode ter certeza que o juro que ele vai depois oferecer para você vai ser mais elevado. Então, se você pode correr um pouco de risco agora, se você tem um dinheiro sobrando, começa a prestar atenção nos títulos de longo prazo do Tesouro Direto, que eu tenho certeza que você vai ter surpresas positivas mais lá para frente. Deixa eu voltar para os meus slides lá para frente. Enquanto isso eu vou conversando com você, tem muita coisa para a gente falar aqui nova na disciplina e eu quero trazer aqui para você um conhecimento sobre as debentures. Debenture é o assunto que nós temos hoje nesse nosso bate-papo. Mas o que é debenture? Bom, para começar, o que é esse troço que nós estamos vendo aí nessa imagem? Isso aqui é interessante, que é um parque de energia solar que tem lá em Sevilha, na Espanha. Isso aqui, que você está vendo aqui no meio, no centro, é uma torre com água. E todos esses troços brilhantes que você está vendo aqui em volta, tudo isso daqui, é um monte de espelho que funciona muito parecido, como se fosse sei lá, um girassol. Todos eles pegam e refletem energia solar para essa torre aqui. E todos eles, colocando energia solar para essa torre, eles vão fazer a água se aquecer e girar uma turbina. Duas dessas fazendas de painel solar não é fotovoltaico, essa é a coisa interessante. Isso aqui é espelho mesmo, tudo isso que você está vendo aqui é espelho. E joga a energia elétrica concentrado lá para o meio. Aquece e faz movimentar uma turbina e gera energia elétrica para a cidade de Sevilha. Aí fala assim, professor, tá legal, bacana isso daí tudo, né, que nós estamos vendo, mas o que isso tem a ver com a disciplina de mercado de capitais? Isso tem a ver o seguinte, a gente pode investir nesse tipo de iniciativa. E uma das maneiras da gente investir nesse tipo de iniciativa é investindo em papéis chamados de debentures. Deixa eu te explicar um pouco mais o que são as debentures. Antes disso, eu quero te mostrar um conceito. Nós temos dois conceitos novos que eu quero trazer para você nessa disciplina de hoje. Que são o Private Equity e o Venture Capital. Estamos gravando ainda? Então, beleza. Private Equity e Venture Capital. Qual que é a diferença entre cada um deles? Quando eu faço Private Equity, eu estou falando de um fundo. Um fundo é um grupo de pessoas, um grupo de investidores que investem na mesma coisa. O Venture Capital também é um fundo, mas os dois têm uma diferença importante, que o Private Equity investe em participações de empresas de capital fechado, empresas que não estão listadas em bolsa de valor, então empresas não listadas em bolsa. Exemplo disso são as empresas limitadas. E o que eles fazem com isso daqui? Eles investem e esperam que, de alguma maneira, você tenha uma valorização dessa empresa, que a empresa aumente o seu patrimônio, que a empresa aumente a quantidade de vendas, que a empresa se torne mais lucrativa, que a empresa se torne mais atrativa para o mercado. Depois eles pegam, sabe o que eles fazem? Eles vendem. Então eles colocam dinheiro, injetam dinheiro naquela organização, para a organização ter fôlego, para a organização ter dinheiro para poder fazer novos investimentos e depois disso eles vendem. É uma maneira mais barata que você tem do que você recorrer a crédito, por exemplo, em bancos. Já a Venture Capital, ele tem o mesmo funcionamento, mas ele é especializado em empresas SA. As empresas de capital aberto, principalmente negociadas em bolsas de valores. Então, empresas de capital aberto com negociação em bolsa de valores,
é o foco das Venture Capitals. O que eles fazem? Mesma coisa. Eles investem nessas empresas, dão dinheiro para essas empresas vão ter uma valorização das ações por conta das expectativas que elas têm de ganhos no mercado. Depois disso, esses caras pegam e vendem essas empresas. Então, eles alavancam. Isso aqui que a gente está vendo nesses dois, tanto em Private Equity quanto em Venture Capital, é um conceito que a gente chama de alavancagem. A gente sabe muito bem que a alavancagem pode ser de diversos tipos. Pode ser uma alavancagem operacional, não é o caso de nenhuma dessas duas modalidades. Operacional é quando eu terceirizo, por exemplo, as minhas operações para parceiros comerciais ou parceiros produtivos, quando eu tenho maquinário novo, quando eu alugo maquinário, coisas do tipo. Pode ser uma alavancagem, alavancagem de diversos tipos aqui para a gente resumir a história, alavancagem também financeira. Aí sim nós estamos falando dessas duas modalidades com alavancagem financeira. A alavancagem é boa? Ela é boa, se você usar com parcimônia. Então, com moderação, a alavancagem é muito boa. Então é boa. Por quê? Porque você pega dinheiro barato para essas empresas, as empresas ganham fôlego, ganham uma forma mais tranquila de competir no mercado e depois elas podem, de alguma maneira, fazer o seu investidor também ganhar dinheiro, além delas se tornarem competitivas. Agora, quando não é bom? Quando ela é muito alavancada. Quando é muito alavancada, aí a coisa não é boa. Eu vou dar um exemplo de empresa muito alavancada, a Petrobras. A Petrobras ela está muito alavancada, tanto em capital de terceiros oneroso, que é aquele onde você pega dinheiro emprestado a juros, tanto quanto em capital de terceiros não oneroso, que é quando você tem, por exemplo, o acionista que depois passa a fazer parte e você remunera ele juros sobre capital próprio, ou o investidor que só está interessado no juros sobre capital próprio, não está interessado na devolução do principal mais juros, ou quando você pega, por exemplo, e distribui algum tipo de incentivo para ele, ou ainda quando também, perdão, a Petrobras está alavancada com crédito nos principais órgãos de financiamento e nos principais bancos mundiais. Então a Petrobras está muito endividada. Ela tem muita gente para pagar o seu dinheiro. Hoje, entre as petroleiras do mundo, a Petrobras é a mais endividada de todas. E isso piorou quando o dólar subiu. Quando o dólar contra o real subiu, o endividamento da Petrobras subiu também. E agora a Petrobras está tentando reduzir, tentando se tornar um pouco mais competitiva. Muito bem. Tá, e eu falei, tá, mas qual que é o problema então da empresa ser endividada? Quando a empresa é muito endividada, quando ela tem uma alavancagem muito alta, significa que o dinheiro que ela vai ter vai ser para pagar os credores e não os sócios da empresa. E aí, se a empresa não gera lucro, para que eu vou ficar investindo na empresa? Eu vendo ela no mercado, eu me desfaço desse trem logo e aí o preço dela cai em bolsa de valores. Ok? Bom, como nós estamos falando de investimento, eu vou trazer para vocês duas oportunidades de investimento muito interessantes. Se você quer trabalhar, por exemplo, em investimento no Texas, nos Estados Unidos, no dia 3 de setembro de 2020, vai haver um encontro anual de empresas do ramo imobiliário, das corretoras imobiliárias, mostrando as principais alternativas de investimento no Texas. A mesma coisa vai acontecer em Londres, de 29 a 30 de setembro em Londres, o quarto encontro anual de Private Equity, aquilo que eu falei para você agora há pouco, de empresas que investem em outras empresas, só que aqui de capital fechado. Tá, e por que é importante a gente saber disso, cara? A gente está aqui no Brasil. Olha, se você tiver dinheiro, você vai querer produzir mais dinheiro. E mesmo nesse momento de crise, existem sólidas oportunidades no mercado. E principalmente agora que os ativos estão, na maior parte do mundo, muito baratos. Eu fico pensando aquele japonês Dekaseg que está trabalhando no Japão mandando dinheiro para o Brasil. Fico imaginando aquele cara que está indo para a Europa ou está na Europa trabalhando mandando dinheiro para o Japão, para o Brasil. Ou o cara que está nos Estados Unidos mandando dinheiro para o Brasil. Cara, o câmbio está muito desvalorizado no Brasil. Então quer dizer que a moeda estrangeira vale muito. Os caras estão comprando tudo aqui, a gente aqui não está vendo. E aí, nós temos algumas oportunidades destas também no Brasil. Inclusive, isso aqui vai ser o nosso foco de atividade mais para o final desse encontro de hoje. As debêntures que estão listadas na B3, na Bolsa de Valores lá em São Paulo.
Afinal de contas, o que é uma debênture e por que eu estou falando de disso daí com uma maneira tão interessante? Só para a gente ter uma ideia, nós estamos hoje com uma taxa Selic de 3,75% ao ano. É uma taxa muito baixa e que pode cair, está com uma pressão muito baixa para ela cair ainda mais. A inflação hoje acumulada está em torno aí de 3 e poucos por cento, eu não olhei quanto está acumulado nos últimos 12 meses, mas está 3 e tanto por cento ao ano também. Isso quer dizer que se eu tenho uma inflação que está com 3% e uma taxa Selic que está por volta de 3,75, o meu ganho real anualmente é muito próximo de zero. Se eu estou na caderneta de poupança, então, que ganhou 1% acumulado durante o ano de 2020, eu estou perdendo da inflação. Então, a renda fixa hoje não está me pagando nada. Eu tenho algumas outras alternativas. Bom, se bem que você vai ver que isso aqui também se trata de renda fixa, né? Debenture é renda fixa. Então aqui, ó, renda fixa, opa, passei aqui, renda fixa debenture. Debenture é renda fixa, mas é uma modalidade diferente de renda fixa, um pouquinho mais arriscada em termos de renda fixa, porque nós estamos falando de títulos de crédito privado. Nós estamos falando de empresas privadas que estão precisando de dinheiro no mercado e nós vamos emprestar dinheiro para essa empresa. Qual que é o risco? A empresa quebrar. Então, nós estamos falando aqui de outras oportunidades de investimento para ganhar mais do que esse 0% aqui ao ano. E quais são, por exemplo, essas oportunidades? Vou dar um exemplo aqui, aleatório. Vamos pegar essa primeira aqui, Tietê. Essa Tietê, depois a gente vai aprofundar para saber do que se trata. Essa Tietê, olha só o que ele está pagando. 8,43% ao ano, mais uma taxa. Essa daqui, por exemplo, aqui, a Anhembi, a Autoban. Essa Autoban, eu falei Anhembi por causa do código, mas não, é Autoban, uma concessionária de estradas em São Paulo. A Autobahn, que inclusive tem na Alemanha, lá, para quem gosta de carro, a Alemanha tem algumas Autobahns, né, as Autobahns, onde você não tem limite de velocidade. Se você tiver um carro que vá a 400 por hora, você pode circular lá sem problema nenhum. Não leva multa por isso. E são estradas em estado de conservação perfeito. Aqui está pagando a inflação mais 5,47% ao ano. Não é pouca coisa. Olha só o que está pagando a Selic hoje. Por mais que você tenha uma inflação aqui, a Selic está pagando 3,75. Ele está pagando quase o dobro da Selic. Você pega aqui a Baesa, está pagando 108% a mais do que o CDI. Você pega aqui o BNDES Participações, está pagando 11,16% ao ano, 11,17% ao ano. Um valor extremamente elevado. Você pega aqui BR Malls, né, que é de administração de shoppings, ele está pagando a inflação mais quase 8% ao ano. Então você fala assim, cara, é seguro ou não é? Olha, por ser privado não é tão seguro. Mas nós estamos falando de empresas realmente grandes que estão assumindo um contrato com você, que podem até não pagar, mas nós temos empresas que fazem ratings. Ratings, você lembra quais são as empresas que fazem ratings, que servem para países e servem para investimentos de modo geral? Tem três grandes no mundo, a Moody's, a Fitch Ratings e a Standard Poor's, empresas que fazem avaliação de risco. Essas empresas aqui dão notas, como você vai ver, para cada uma dessas debêntures. E os caras dão uma expectativa para você sobre a possibilidade ou não de levar calote. Existe possibilidade de levar calote? Sim. Ela é alta? Não, às vezes não é tão alta. Se você considerar que são empresas sólidas e que têm um rating bastante considerável, então é uma possibilidade até baixa, se você parar para pensar. Mas eu posso então pegar e jogar todos os meus investimentos nisso aqui? De jeito nenhum. Debenture é algo que você usa para diversificar os seus investimentos. Não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Você vai colocar isso daqui para diversificar. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais então nosso conhecimento sobre debentures. Debenture, o que é? Bom, debênture é uma forma de você financiar a iniciativa privada e até o governo federal. Mas o foco maior que nós vamos ter é o da iniciativa privada. O do governo tem? Tem. Principalmente as debêntures chamadas de incentivadas, que valem muito a pena, principalmente porque não tem incidência de imposto de renda. Essas outras aqui, a privada, tem incidência de imposto de renda, mas mesmo assim você vai ver que tem outros atrativos. Quais são as características da debênture? Primeiro, são títulos de longo prazo, então não espere usar debênture para curto prazo. Use isso aqui para mais de 5 anos.
Se bem que você vai ver cá entre nós aqui que nós temos debêntures que são vendidas de 5 a 7 anos na maior parte dos casos. A menor parte dos casos vai acima de 7 anos. Mas olha, se você tiver uma debênture quente, uma debênture do governo como BNDES Participações, ou alguma de uma grande concessionária de rodovia, ou ainda de construção de estádio, ou ainda de construção de fazenda de painel solar, qualquer coisa do tipo. Você pega uma Votorantim, por exemplo, você pode ficar tranquilo. Votorantim acho que é com M. Pode ficar tranquilo para investir, porque dificilmente essa empresa vai te dar calote. E você pode pegar mais de 7 anos. Bom, e como você está atendendo ao princípio da diversificação, eu tenho certeza que não vai ser só essa cesta de ovos que você vai carregar, você vai dividir entre várias cestas, você vai minimizar o seu risco. Então são emitidos por empresas SA de capital aberto ou capital fechado. As duas acabam também aceitando. E também permite empresas de capital misto, onde você tem uma participação, por exemplo, do governo do estado e da iniciativa privada, ou de uma agência de investimentos do governo do estado, e assim vai. Eles financiam projetos de investimentos e dívida das empresas SAs. Financiam também o alongamento do perfil da dívida. Às vezes a empresa está com caixa meio apertado, mas não está precisando de dinheiro, ela só quer ter um perfil mais alongado da dívida. Se você pegar uma curva de maturidade de produto, eu sei que você não estuda isso aqui em ciências contábeis, mas administração a gente estuda, então vale a pena dar um lembrete para você. As empresas têm normalmente 4 etapas de desenvolvimento. Uma etapa inicial, onde ninguém conhece o negócio em que ela atua, a empresa é desconhecida ainda e uma boa parte das empresas, hoje aproximadamente 30% das empresas no Brasil quebram nessa etapa, ela precisa de dinheiro de curtíssimo prazo. Uma empresa que está na fase de crescimento já não tem essa necessidade de capital de curto prazo porque ela está vendendo bem. Já uma empresa que está na fase de maturidade, e aqui que se encaixam essas empresas que querem alongar o perfil da dívida, muitas vezes essa empresa que está em maturidade, ela precisa renovar os seus investimentos, renovar o seu portfólio para continuar na jogada, senão ela vai para a fase do declínio. Aquelas empresas que têm um crescimento muito rápido também, você aconselha a fazer um alongamento do perfil da dívida, porque ela precisa de fôlego para se fixar no mercado. Então, entre o crescimento e a maturidade, é onde nós temos empresas com um perfil mais alongado da dívida. Seria ideal que nós tivéssemos isso na fase inicial também. Mas como a empresa não é muito conhecida, o crédito para ela é muito escasso. E se o crédito é escasso, é porque o risco dela é muito elevado. Se o risco é elevado, nem adianta ela tentar fazer debênture que ela não vai conseguir. Ok? Bom, o emissor, então, quem está emitindo a debênture, se compromete a devolver o principal, o quanto você investiu, mais alguns juros. Existem cláusulas de repactuação também, que algumas emissões permitem uma renegociação devido ao cenário econômico. Então, vai lá, 5 anos era o limite. Vai chegando perto de 5 anos, o cara fala, me financia por mais 3 anos, você pode então repactuar. Ou então ele fala assim, não, 5 anos eu não vou aguentar, vamos lá, eu vou te pagar um pouquinho a mais, um spreadzinho aqui, e fica em 4 anos. Você resgata? Você fala, tudo bem. Então depende do cenário econômico também. Quais são as garantias das debêntures? Bom, nós temos algumas garantias. Primeiro, garantia real. Todos os ativos do emissor são dados como garantia, então numa emissão de até de 80% do valor do patrimônio. Aquela fazenda de painel solar que eu te falei em Sevilha, que foi usada como debênture, tudo bem que atende às regras da Espanha, mas se fosse no Brasil, então você teria aquela fazenda de painel solar como garantia. Eu falo assim, putz, cara, mas o que eu vou fazer com a empresa de painel solar? Como é que eu vou vender isso? A gente não vende, mas eu não consigo vender pessoa física. Pessoa jurídica também, dependendo do meu ramo de atuação, eu não consigo. Mas eu consigo liquidar na justiça. Eu posso ter um agente interventor. E esse agente interventor, ele vai lá e consegue fazer a venda desses ativos para mim. Isso é muito comum com usina de açúcar e álcool. A usina de açúcar e álcool vai quebrar aqui no Mato Grosso do Sul. O juiz nomeia um interventor, um administrador, um advogado. Esse cara é remunerado bem pra caramba, ganha em torno de 40 a 150 mil reais por mês, dependendo do tamanho da operação, mais um valorzinho de ágio que ele conseguir na venda do patrimônio no futuro. Bom, isso então impede a negociação dos bens até o final das obrigações.
Uma outra garantia é chamada de flutuante, onde os titulares das debêntures, quem compra as debêntures, assumem a prioridade sobre os ativos do emissor. Então, quebrou, eu vendo os ativos, pago primeiro os titulares em vez dos credores. Uma outra garantia chamada quirografária, quiro vem de mão, isso significa que é o que você tiver na mão, então não tem garantia preferencial para ninguém. Quando alguém compra, está escrito no prospecto lá na lâmina que a garantia é quirografária, você sabe que se a empresa quebrar, ela vai vender os ativos e você não vai receber primeiro. Então isso aí pode ser uma forma de não te incentivar a investir na empresa, é um fator de risco. Pode ser uma garantia subordinada, quer dizer que se o emissor, quem emitiu a debênture, for liquidado, o debenturista, a pessoa que comprou, vai ter preferência somente sobre os acionistas. Então, em vez de você pagar o dono da empresa, paga primeiro os debenturistas, só que paga antes dos debenturistas os fornecedores. E sem garantia, apenas o rating, apenas a nota que a Moody's, a Fitch Ratings ou a Standard Poor's podem atribuir para esse ativo. Algumas formas de remuneração. Bom, como é um título de renda fixa, tudo aquilo que nós estudamos no Tesouro, tudo aquilo que nós estudamos no CDB, tudo aquilo que nós estudamos no CDI, tudo isso aqui é válido ainda. Então, você tem uma taxa pré-fixada, quer dizer que você sabe no momento quanto que você vai ganhar. Você tem taxas flutuantes, normalmente indexadas à taxa Selic ou ao CDI, se for de capital privado. E tem taxa de juro real, que o cara pega o IPCA ou o IGPM e paga mais um tanto por cento ao ano, como você viu naqueles exemplos que eu te mostrei agora há pouco da B3. E também pode oferecer participação nos lucros, prêmios adicionais e uma série de outras questões. Prêmio, por favor, não é prêmio de sorteio, tá? Prêmio, quando a gente fala no mercado financeiro, nós estamos falando de um juro a mais, de algum valor a mais por você ter aquele papel, ter aquele ativo. Outra coisa, então, os juros podem ser pagos periodicamente, e aí você vai ter imposto de renda como cotas, essa coisa chata do negócio, porque a cada 6 meses ele vai cobrar o imposto e a tabela é regressiva, ou no resgate, que é o melhor dos mundos, porque você tem que pagar o imposto só lá no final, então você reduz a sua base de cálculo para o imposto, porque não vai ficar pagando o tempo todo, você vai pagar só 15% se for acima de 2 anos. E a debênture incentivada é que você não paga imposto de renda, como a gente viu lá no comecinho. O caso, por exemplo, é o de infraestrutura do BNDES. Tem a cláusula de conversibilidade, em vez de ganhar dinheiro, você pode ganhar ações preferenciais, pode ser interessante. Por exemplo, a Vale, a companhia Vale, que antigamente se chamava Vale do Rio Doce, faz isso sempre. Então você ganha mais ações e isso pode representar no longo prazo um incentivo para você. A debênture permutável, que é conversível em ações do conglomerado, não necessariamente do emissor. Às vezes eu tenho uma empresa, vamos pegar aqui Coca-Cola, se a Coca-Cola fizesse uma debênture, eu posso ganhar ações aqui da Sucos Del Valle, que faz parte da Coca-Cola, ou da Nespresso, que faz parte da Coca-Cola, ou então do Guaraná Jesus, que faz parte da Coca-Cola. Eu vou lá, a Ford também faz isso daqui, então em vez de ganhar da Ford, eu ganho ali da fábrica de jipes dele, que eles compraram no Ceará, a Troller, e assim vai. Prazos variam de acordo com as características da emissão, mas os mais comuns são de 2 anos até 5 a 7 anos. Quanto mais longo, mais arriscado, mas você ganha mais juros. Então isso aqui é interessante. E o resgate é sujeito às normas da Assembleia, que vai constituir aquela emissão. Como isso daqui funciona muito parecido com um condomínio, ou seja, com um fundo, as regras estão estabelecidas no prospecto ou na lâmina ou nas regras. Né? Prospecto e lâmina é a mesma coisa, prospecto era uma denominação antiga do que hoje a gente chama de lâmina. Então, toda a documentação do fundo diz, nesse caso da debênture, diz como ela vai permitir o resgate. Essa debênture aqui, BNDES-Par, não está em oferta hoje para você comprar no mercado. As que você tem negociadas foram vendidas em 2015, mas, cara, se aparecer de novo, compra, porque eles pagam muito bem e pagam acima da taxa prometida pelo Tesouro Nacional. E eles fazem até um tipo de leilão, você coloca lá o valor que você acha que é o ideal para você ganhar, pode colocar 100% ao ano. Eles vão fazer uma média lá e vão pegar aquele leilão lá, vão pegar os valores que mais se aproximam do que eles entendem como realidade. Então, você tem aí uma taxa consideravelmente melhor do que o Tesouro Nacional, lembrando que como é do governo federal,
você tem aqui uma segurança maior. Ele também tem os três tipos, a pré-fixada, a flutuante TJ3, que é vinculada à taxa Selic, e a real, que é IPCA mais uma taxa de juros. Ele é oferecido por bancos e corretoras quando ele é vendido, e lembrando que os principais coordenadores são o Banco Bradesco, BTG Pactual, e o Itaú já foi coordenador da primeira, se não me engano, da primeira oferta das debêntures do BNDES Participações. Para você ter uma ideia, só para você comparar com outras oportunidades de investimento, ele tem uma custódia de R$ 6,90 por semestre. Você comprou, essa é a taxa de administração, então é bem barato. Você pode vender antes do prazo. Eu havia comprado isso aqui na época do lançamento, precisei de dinheiro, vendi e, bom, eu dei sorte ali porque a gente estava no ambiente de taxa de juros favorável, uma queda de taxa de juros, e eu ganhei uma graninha a mais. Então deu certo. E ele é classificado aqui pela Moody's como AAABR, a maior classificação de risco que tem. Então vale a pena você investir pela segurança. E a tabela regressiva do imposto de renda, se não houver antecipação, você não paga nada de IOF, você paga IOF até o 29º dia de operação, e nada de imposto de renda, que quando você tem o título há mais de 720 dias, você só paga 15% de imposto de renda. Na ponta do lápis, se você comparar o professor com um grande empresário, eles ficam praticamente elas por elas, porque não importa se você vai investir R$ 5.000 ou R$ 500.000 num título da BNDES Participações, como é do governo, pelo mesmo prazo, os dois vão receber a mesma coisa, em torno de 109% da taxa da Selic. Então, é uma mãe para a gente, é bem interessante você investir nesse tipo de papel. Bom, é isso aí, então sobre as debêntures. Vamos para a atividade? O que você precisa saber para fazer a atividade? Bom, para fazer a atividade, eu vou pedir para você fazer o seguinte: nós vamos fazer uma atividade sobre debêntures. Então você vai entrar lá no site da B3, eu vou passar para você o link, vai estar o link descrito ali na sua atividade, e aí o link direto aqui para você colocar, para você pesquisar o site de debêntures da BNDES Participações, perdão, da B3, da Bolsa Brasil Balcão. Você vai encontrar inclusive do BNDES Participações ali dentro. Bom, aqui tem uma descrição sobre o que são debêntures. É legal você dar uma olhada, você vai ver que tem muita coisa que a gente já falou na disciplina, mas aí você vê o ponto de vista também da B3, é bem interessante. E aí você vem, por gentileza, aqui à direita, você vai encontrar aqui sobre debêntures e vai no debêntures listadas. Quando chegar na debêntures listadas, você vai ter aqui um formuláriozinho para você escolher a debênture do jeito que você quiser, mas vamos escolher aqui lá no pesquisar todas as que tem disponíveis para a gente poder fazer a nossa atividade. Deixa eu entrar ali. Estão disponíveis e vai mostrar todas as debêntures que estão sendo negociadas ali na B3. Tanto as negociadas quanto aquelas que estão ali sem negociação, mas que estão ali também tendo a sua valorização. Então você tem diversas aqui, Tietê, você tem aqui Baesa, Autoban, BNDES Participações, BR Malls, cara, tem diversas, Comgás, Copasa. Então, o que você vai fazer? Bom, você vai entrar em uma dessas aqui, qualquer uma que você quiser, sendo atraído pelo ramo de atuação, sendo atraído pela remuneração, pelo que você quiser, para você entrar e tomar contato com isso. O que você vai fazer então? Escolhe uma delas, eu vou escolher essa aqui da Comgás, entrei na Comgás, e aqui eu tenho o prospecto. Olha o que eu tenho aqui. Bom, eu tenho aqui os ratings. A Standard & Poor's colocou para mim BR AA+, e a Moody's AA1BR. É uma classificação muito boa. Aí ele fala aqui alguns detalhes sobre essa emissão, quantidade de séries emitidas, quantidade de debênture, valor total da emissão, 591 milhões de reais aqui, por exemplo. Fala alguns detalhes. A garantia quirografária, ou seja, se quebrar a empresa que está emitindo, ninguém tem prioridade sobre ninguém. Aí é cada um por si, Deus para todos. Mas, enfim, nós temos aqui também a taxa de juros de remuneração e tal. O que você vai precisar fazer na sua atividade? Primeiro, passo 1. Você vai entrar aqui no site de debêntures. Dá uma passeada para você conhecer. Passo 2. Você vai escolher uma debênture listada aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Passo 3. Escolher uma debênture qualquer, você vai entrar e vai anotar para mim as características que eu peço ali na sua atividade. Para quê? Bom, para você conhecer, para você saber mais ou menos o que é, o que não é, e você ter uma noção do que é esse mercado de debêntures,
para que um dia, se você quiser investir, diversificar seus investimentos, você sabe o que fazer e onde encontrar. O que você ganha com isso? Além da sua presença, você ganha nota atividade, ok? É isso, moçada. Obrigado, um abraço e até a próxima.